vamos refletir hoje sobre Atos dos Apóstolos, o capítulo 16, dos versos 16 ao verso 40, amém? Nós vamos explorar essa passagem inspiradora do livro de Atos, né? Que mostra, na verdade, que Deus pode transformar situações difíceis em oportunidades para demonstrar o seu poder e trazer salvação, né? Trazer salvação sobre a sua casa, sobre as pessoas que trabalham com você. Em nome de Jesus, prepare o seu coração, porque Deus tem coisas grandes para liberar sobre a sua vida. A mensagem que eu vou compartilhar aqui, quero encorajar você a estar lendo o texto bíblico ao longo desse dia. É evidente que eu não posso ler o texto aqui em função do tempo, né? Mas eu quero compartilhar com você a partir dessa passagem, amém? Essa passagem, ela ocorre, né? Atos capítulo 16, a partir do verso 16 até o verso 40, acontece, né? Ou seja, durante a segunda viagem missionária de Paulo, em Filipos, uma colônia romana ali, Paulo e Silas, né, eles se encontram com uma jovem escrava que ela vivia possessa de um espírito de adivinhação. E aquilo fazia com que ela fosse usada por seus senhores, né, para que, na verdade, ali trouxesse recursos financeiros, ou seja, eles exploravam aquela possessão dela para benefício de outros. E o que acontece? Paulo e Silas, na verdade, ao verem aquela situação, após libertá-la daquela possessão maligna, eles são acusados, na verdade, de perturbar a ordem. São acusados e são presos. Na prisão, porém, o que acontece? Aquela prisão se torna o polo da manifestação do poder de Deus para a salvação de pessoas. Você imagina, eles estão sendo presos injustamente, mas agora o que acontece? Aquela situação tão difícil, tão complicada, ela é transformada, na verdade, numa oportunidade para que o poder de Deus fosse manifesto e vidas sejam transformadas. O que aconteceu aqui antes desse momento, né? Quais são os eventos que antecedem essa passagem, né? Ou seja, a visão, o principal evento aqui, na verdade, é a visão de Paulo, ou seja, sobre o homem da Macedônia, pedindo ajuda, e isso leva eles até Filipos. E ali em Filipos, ou seja, acontece a conversão de Lídia, que é uma peça fundamental, e nós vemos o início desse trabalho missionário. E na verdade, ou seja, todos esses acontecimentos, né, a libertação dessa escrava e tudo que está acontecendo aqui, faz parte desse desenrolar do plano de Deus. A Bíblia diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos. O que nós precisamos ter clareza é que nem sempre nós temos consciência plena de tudo o que está acontecendo. Nós seguimos uma direção de Deus, e à medida que nós obedecemos e seguimos essa direção de Deus, Deus vai cumprindo os seus propósitos. Nessa passagem que nós estamos lendo no dia de hoje, em especial, nós temos aqui 4 personagens que é importante que a gente entenda, na verdade, suas motivações. Por exemplo, Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles estão motivados pelo chamado de Deus. Eles pregam o evangelho com coragem e fé por onde eles passam. Aquela jovem escrava, na verdade, aqui, liberta do espírito de adivinhação, ela simboliza para mim e para você a liberdade que Cristo oferece para nós. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E eu não sei o que você tem passado, não sei o que você está vivendo, mas olha, presta atenção, nós precisamos ser obedientes ao chamado de Deus. E Deus tem liberdade, Deus nos chama para a liberdade. Contudo, nessa história, nessa porção da palavra de Deus aqui, nós encontramos também esses acusadores, né, que acusaram falsamente Paulo e Silas. Eles são guiados, na verdade, por seus interesses e acusam Paulo e Silas injustamente. Ou seja, isso não é de hoje, não é novidade. E se você tem sofrido com isso, entenda uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas, Deus sabe todas as coisas. E por último, o último personagem que nós encontramos nessa passagem é o carcereiro. O carcereiro, na verdade, é aquele que tem a sua vida transformada ao testemunhar o poder de Deus na vida de Paulo e Silas. Então, ou seja, perceba o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
mesmo as situações mais difíceis que você possa imaginar. A mensagem central dessa passagem aqui é a gente perceber que Deus pode usar situações adversas para demonstrar o seu poder e cumprir o seu propósito. Qual que é o propósito maior de Deus? É trazer salvação a todo aquele que está perdido. A palavra de Deus diz: eu vim para salvar aquilo que estava perdido. Nós estávamos perdidos e o Senhor nos salvou. Ou seja, nós precisamos trazer clareza e entender aquilo que o Senhor na verdade tem liberado sobre as nossas vidas nesse tempo. Mesmo em meio à injustiça, sofrimento, essa passagem nos mostra que o louvor e a fé pode abrir portas para milagres. Paulo e Silas estavam presos ali, eles foram acusados injustamente, foram colocados na verdade numa penitenciária que a gente poderia dizer de segurança máxima, que era no andar inferior, no lugar mais frio, no lugar mais escuro, mas à meia-noite Paulo e Silas adoravam ao Senhor, né? Ou seja, está passando por luta, está passando por sofrimento, por dificuldade, as coisas estão indo de mal a pior. Não pare de adorar o Senhor, não pare de louvar o Senhor. Por quê? Porque no tempo certo, no tempo oportuno, no momento certo, Deus age em nosso favor. Querido, nós precisamos ter essa clareza. Muitas das vezes nós enfrentamos desafios e injustiças. Talvez você está sendo alvo de injustiça no seu trabalho, na sua família, na igreja, enfim, nos grupos em que você está inserido. E você olha para isso e a tendência que nós temos é fazer o quê? É reclamar. A tendência que nós temos é resolver da nossa forma, querido. Essa passagem nos lembra que em meio às dificuldades, Deus está trabalhando, Ele pode transformar essa situação em bem. Tudo depende, na verdade, de como nós nos posicionamos. Como que nós podemos aplicar essa palavra para o nosso dia hoje, querido? Primeira coisa, a chave primeira dessa passagem é o louvor em meio à adversidade. No meio da dificuldade, louve. No meio do problema, louve. No meio da crise, louve. Querido, em nome de Jesus, louve ao Senhor o tempo todo. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Paulo e Silas, na verdade, ou seja, nós podemos fazer como exemplo deles, de louvar no meio desse tempo difícil, que eles estavam presos injustamente numa situação, na verdade, ou seja, em que com as forças deles, com a influência deles, eles não poderiam se libertar dali. Mas o louvor, presta atenção no que eu vou te dizer, querido, o louvor não é apenas um ato de gratidão, mas é também uma declaração de confiança no poder de Deus. Louve ao Senhor porque você confia no poder de Deus. Diante da enfermidade, diante da luta, do problema, da dificuldade, louve ao Senhor. O Salmo 34, verso 1 a 4 diz o seguinte: olha, bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. O desafio que o Senhor tem para nós nessa manhã é de fato, ou seja, louvá-lo, é declarar nossa dependência ao Senhor. Nós dependemos do Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus. O nosso Deus, Ele peleja por nós, a batalha é dele, e nós, na verdade, vamos desfrutar dessa vitória. Nós vamos desfrutar, na verdade, daquilo que Ele já conquistou por nós. Na cruz do Calvário Ele diz: está consumado, já foi pago. Nós precisamos, na verdade, receber essa vitória. O questionamento que você precisa se fazer nessa manhã é como que eu posso louvar a Deus em meio às dificuldades atuais? É você, na verdade, ou seja, encontrar meios, oportunidades. Comece a adorar o Senhor, comece a liberar ações de graça. Está diante do problema, está diante da luta, não está vendo solução, não importa. Você não anda por vista, você anda por fé. É assim que a palavra nos diz que nós devemos nos mover. Nós andamos por fé. Louve no meio das adversidades. Uma segunda aplicação que nós podemos trazer esse texto para as nossas vidas no dia de hoje é testemunhar o poder de Deus. Compartilhe o seu testemunho, como Deus agiu em sua vida. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Quantas orações respondidas, quantas vezes você clamou ao Senhor e o Senhor, na verdade, te respondeu. Na hora da luta, da dificuldade, às vezes nós esquecemos daquilo que o Senhor já fez. Querido, eu tenho certeza que
você tem algo a testemunhar daquilo que Deus já fez, mas no momento da luta, da dificuldade, a nossa racionalidade, a nossa humanidade, ela tende a fazer o quê? A se esquecer dessas coisas e voltar os nossos olhos tão somente para aquilo que é natural. Mas, querido, traga à sua memória aquilo que te traz esperança, porque isso vai fortalecer você e vai te dar ânimo para você lutar, para você avançar. A história do carcereiro nos mostra isso. O testemunho dele impactou a vida das pessoas ao seu redor. Que daquele carcereiro testemunhou o poder de Deus na vida de Paulo e Silas enquanto eles adoravam. Ele, na verdade, ou seja, num primeiro momento ele tentou até tirar a sua vida, mas o que acontece? Ele é impedido. Quando ele vai para casa, na verdade, ele testemunha daquilo que aconteceu e a sua família é salva, as pessoas que estão em volta dele é salva. Por quê? Porque primeiro ele creu, e porque ele creu, ele falou, e porque ele falou, o Senhor salvou. Entende isso, querido? Crê no Senhor Jesus e será salva tu e a tua casa, mas é necessário você testemunhar desse amor, você contar a bênção, você contar aquilo que o Senhor já fez. Conta as bênçãos, conta aquilo que você já recebeu. Pastor, mas o que eu estou precisando não é para essas bênçãos do passado, é para a bênção de hoje, é o problema de hoje. Pois é, mas quando você traz à memória aquilo que já aconteceu, você é fortalecido no Senhor para vencer as lutas do hoje e aquelas que estão por vir. Amém, querido? Você precisa crer nisso. 1 Pedro, no capítulo 3, verso 15, diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Por que você tem esperança, querido? Porque o Senhor já morreu na cruz, perdoou os meus pecados, porque o Senhor já ouviu o meu clamor, porque em tantas situações nós já fomos abençoados. Querido, é você se questionar nesse dia: olha, quem em sua vida, quem faz parte da sua vida, quem está à sua volta, que precisa ouvir sobre o poder transformador de Deus. Querido, essa é uma chave para você viver, para você superar essas adversidades. Ou seja, testemunho do poder de Deus, testemunho daquilo que Ele já fez, e você vai ver Ele dar sequência. Coisas maravilhosas vão acontecer ainda hoje na sua vida, amém? E uma terceira aplicação para essa passagem: confie na providência de Deus. Ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Em tempos de incerteza, em tempos, na verdade, de dificuldade, confie que Deus tem um plano. Deus está no controle, Deus ainda está no trono. A libertação de Paulo e Silas demonstra que Deus estava no controle de todas as situações. Eles colocaram eles numa prisão de segurança máxima, no lugar em que ninguém poderia livrá-los, mas olha, o Senhor estava junto com eles. Eu fico imaginando, na verdade, quando eles adoravam ali, ou seja, o Senhor, na verdade, sendo tocados, movendo os céus por causa da adoração deles. É você entender isso. Romanos, no capítulo 8, verso 28, a palavra de Deus diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Querido, em nome de Jesus, essa adversidade, esse problema, essa luta, essa situação, creia, Deus está no controle. Por mais difícil que seja compreender, por mais que você não possa compreender de maneira racional, confie, porque a palavra de Deus diz: Deus está no controle de todas as coisas. O improvável de Deus, ou seja, o de repente de Deus vai chegar na sua vida. Que nós vemos isso em toda a palavra de Deus. Pedro também teve uma experiência semelhante lá em Atos capítulo 12. Pedro estava preso na prisão, mas olha, Deus mostra na verdade o seu poder ao libertar o Pedro, ou seja, por causa da oração da igreja. Daniel também estava preso na cova dos leões, mas o Senhor fechou a boca dos leões. Para quê? Para guardar e para testemunhar do poder dele. Querido, em nome de Jesus, o Senhor está com você, Deus está cuidando de você. E o que você precisa fazer? Você precisa voltar os seus olhos para o Senhor. Qual que é o chamado de Deus para nós através dessa palavra de hoje? Qual que é o chamado de Deus? Nós precisamos, ou seja, revisitar a mensagem de Deus e transformar, na verdade, as adversidades em oportunidades para demonstrar o poder de Deus. É você ver que essa dificuldade, essa luta, esse problema não vai terminar, não é o fim. Paulo e
Silas é uma prova disso, ou seja, eles louvaram a Deus e foram libertos. E o resultado, na verdade, não foi apenas a libertação deles, mas foi a solução do problema da vida deles e a salvação da família do carcereiro, daqueles que estavam juntos. Entenda isso. Deus tem propósito para a sua vida, e através da sua vida, da sua salvação, da solução do seu problema, Ele ainda vai alcançar outros santos. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Em nome de Jesus, você crê que essa dificuldade, essa luta, esse problema que você está passando, na verdade, isso vai resultar em glória para Deus, isso vai resultar em salvação de vidas, transformação de Deus, transformação na sua vida. Você crê nisso, querido? Ora comigo neste momento. Vamos orar juntos, pedindo Deus, na verdade, que traga orientação, que Ele traga força, para que você possa aplicar esses princípios, esses ensinamentos na sua vida, para que você possa, na verdade, confiar no Senhor, glorificar o Senhor, experimentar, testemunhar do poder de Deus, experimentar a provisão de Deus hoje na sua vida, amém? Olha comigo agora em nome de Jesus, vamos clamar ao Senhor neste tempo, vamos experimentar daquilo que Ele preparou para nós nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus amado, pela Tua presença constante, por transformar, Deus amado, as nossas dificuldades em bênçãos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, dá-nos força, dá-nos capacidade, Deus, para Te louvar em meio às adversidades. Pai, dá-nos coragem, ó Deus, para testemunhar do Teu poder. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar plenamente na Tua providência. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante do Senhor a vida de homens e mulheres que oram comigo nessa manhã. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, realiza o milagre que essa pessoa precisa. Eu oro, Deus, por cadeias sendo quebradas neste momento, Deus, no poder do nome de Jesus eu oro, Deus, cadeias vão cair por terra agora, em nome de Jesus, portas estão sendo abertas agora. Oh Deus, a Tua palavra diz que a porta que o Senhor abre ninguém fecha, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos agora portas abertas, em nome de Jesus, oh Deus, nós declaramos liberdade, Pai, em nome de Jesus. Aquela jovem foi liberta da opressão daqueles demônios, ó Deus, daqueles espíritos de adivinhação. Da mesma forma, nós clamamos pelo nome de Jesus agora, para pessoas, ó Deus, que estão sofrendo, Deus amado, sendo opressos, sendo cativos, ó Deus, por espíritos malignos. Em nome de Jesus, nós declaramos liberdade. Sejam livres no poder do nome de Jesus. Seja livre do vício, seja livre de toda e qualquer prática pecaminosa. Em nome de Jesus, nós declaramos liberdade. Oh Espírito Santo, aqueles que estão passando por injustiças, aqueles que estão sendo injustiçados, essa pessoa que tem uma causa da justiça, Deus, que tem trazido tanto sofrimento, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, traga a solução, ó Deus. O Senhor é Jeová de Sidiqueno, o Senhor é a nossa justiça. Em nome de Jesus, ó Deus, para testemunho do Senhor, para testemunho do Teu poder, ó Deus, eu oro, ó Deus, por causas que estão travadas na justiça, que sejam destravadas agora. Oh Espírito Santo, nós não dependemos dos homens, nós não dependemos, ó Deus, da justiça dessa terra, nós dependemos, ó Deus, de uma justiça superior, e essa justiça é a justiça do Senhor. Pai, eu oro, ó Deus, por sinais, por respostas sobrenaturais nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu declaro, Deus amado, em nome de Jesus, boas notícias chegarão ao longo desse dia, para que o Teu nome seja glorificado. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, portas de emprego, em nome de Jesus, promoções no trabalho, em nome de Jesus, novas oportunidades de trabalho, em nome de Jesus, novas ideias, criatividade para aqueles que têm o seu próprio negócio. Em nome de Jesus, nós declaramos, ó Deus, o milagre sendo ativado agora, para testemunho da Tua glória. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, que ao acontecer, ó Deus, todos esses sinais, ó Deus, essa pessoa possa se lembrar, traz à memória, Deus, o que elas ouviram, o que elas receberam neste momento, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja glorificado, Deus, no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus nós oramos, ó Deus, e porque cremos, nós já Te agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia.